Foi. Então, nosso grupo é composto pela Denise, a Silvana, eu, Terezinha e a Vila. Então, nós vamos falar, adentrarmos na busca do estranho e sobrenatural dentro da estética romântica. Então, nenhum movimento, nada muda repentinamente ou de repente, ou alguém faz acontecer. O romantismo surgiu no século XVIII como um movimento estético e ideológico. Por que surgiu? Por que aconteceu isso tudo? Na verdade, foi na França, né, com a Grande Revolução Francesa, que encaminhou todo esse processo na busca de uma nacionalidade, na busca de uma identidade. Então, esse romântico, todas essas pessoas que fizeram todo esse movimento, na verdade tentavam trazer à tona as emoções e os sentimentos, tudo que era oprimido, né, anteriormente. E dentro dessa opressão, dentro dessas emoções, também tem essa fuga da realidade, que nós vamos trazer junto ao texto. Então, a grande mestra da literatura passa a ser a imaginação pessoal, em oposição ao racionalismo dos iluministas. O romantismo, segundo Victor Hugo, nada mais é do que o liberalismo da literatura. Então, o que? No romantismo, eles buscaram liberar, trazer à tona todas as possibilidades. Tudo que era oprimido antes, ou tudo que era certinho, tudo que era colocado dentro de uma certa forma, dentro de uma certa tendência formal, no romantismo se opôs. É uma manifestação cultural de uma época de transformações e rupturas. Né? Como eu disse para vocês, vem à tona a Revolução Francesa, então há uma ruptura dentro da própria história. E foi uma fase em que voltou-se aos assuntos contemporâneos do homem burguês do século XIX, capitalista industrial. A estética romântica, ela exalta a natureza e o espírito de liberdade e rebeldia. Então, dentro da estética romântica, eles, por exemplo, assim, eles mostram toda a beleza possível de cenários maravilhosos e mostram dentro desse cenário, né, o eu liberto, por mais que as histórias contem, esse eu pode tudo, até mesmo as suas loucuras, até mesmo a sua imaginação, tudo se pode. Tanto é que nesse conto, né, ele mostra de uma certa maneira, certa loucura desse personagem. A insatisfação com o mundo leva o romântico à fuga da realidade. Expressa suas obras de várias formas: fuga para a natureza, para o passado, para dentro de si mesmo, para a vida noturna, para o misticismo, o sobrenatural, o sono, a loucura e até o suicídio. Então, esse personagem romântico, dentro dessa história toda, ele pode tudo. Pode enlouquecer, pode amar tanto, ele busca o que ele é, busca o passado dele, busca o futuro, e geralmente tudo termina, por incrível que pareça, em morte. Um dos representantes do romance alemão é o Hoffmann, escritor que o grupo anterior já mostrou. Ele é músico, desenhista, escreveu o famoso conto O Homem de Areia, um conto típico do fantástico, em que os personagens e a imagem da vida burguesa se transformam em aparições diabólicas e assustadoras como em pesadelos. Então, é esse o conto que eles vai passar. Um ponto importante a se ressaltar no conto de Hoffmann é que, como toda narrativa fantástica, existe a dúvida do que é real
e que é a loucura ou imaginação do protagonista, utilizando-se do estranho e do sobrenatural para envolver o leitor. A coexistência entre duas ordens, o natural e o sobrenatural, é que é responsável pela ambiguidade que determina a incerteza, a angústia, a inquietação e o medo do personagem. Então ali, como o trabalho anterior foi falado, o conto fantástico, ele usa essa, digamos assim, ele usa a incerteza, a certeza, o natural, o sobrenatural, para trazer ao leitor aquela dúvida de chegar a alguma conclusão. No caso, a dúvida de se realmente aconteceu, né? Se o que o protagonista imaginava realmente era verdade ou não, né? Então, essa existência dessas duas ordens é que faz o sobrenatural. Na continuidade, falando um pouco mais sobre o sobrenatural. Freud, em seu estudo titulado O Estranho, analisou o conceito do estranho no conto Homem de Areia. O estranho relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador, com o que provoca medo e horror. Então sempre tem aquela dúvida, como as meninas já citaram, o que é real e o que é fantasia dele na hora do conto. Então ele está vivendo aquelas emoções todas conturbadas, tá? E significativo no estranho, é uma característica, porque é algo que a princípio é familiar, e no momento seguinte aquilo passa a ser estranho para ele, ele tem medo daquilo, tem medo fica apavorado com uma coisa que é conhecida dele. E segundo Freud, uma experiência estranha ocorre quando os complexos infantis que haviam sido reprimidos revivem uma vez mais por meio de alguma impressão, ou quando as crenças primitivas que foram superadas parecem outra vez confirmar-se. Então, é mais ou menos isso que eu expus, que você passa pelo conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, tá? E chega um ponto onde o Natanael para de narrar e aparece um narrador que vem falar diretamente com o leitor, diretamente com a gente. Aí ele conta um pedaço do que aconteceu e a gente acaba ficando em dúvida e curioso para saber onde isso vai chegar. Aí ele já passa um pouco para a realidade do fantástico e a gente sai desse estranho e vive um pouco um momento ali a parte do estilo fantástico. A lembrança de Copélios como a figura aterrorizante do Homem de Areia que está o pai, com frequência, sempre à noite, assombra e atemoriza Natanael na atualidade, trazendo de volta uma experiência fantasmática da infância, a morte do pai. Então ele viveu a vida toda, quando ele relacionava alguma coisa com aquele personagem da infância, que seria o Homem de Areia. Se eu não me engano, aqui ele vai comentar alguma coisa depois, que tinha duas definições, um lado era bom, um lado era ruim. Ele viveu a vida toda atemorizado por aquilo. Só que, conforme a gente vai lendo o conto, a gente não sabe se ele está vivenciando aquilo ou se é coisa da imaginação dele. Obviamente, depois a gente descobre que é tudo a imaginação. E isso é o sobrenatural, o estranho do conto. Viver as reações que já conhecidas passaram a ser estranhas ao personagem. O trauma de infância de Natanael era o misterioso Homem de Areia, que invadia sua casa em certas noites, sempre às 9 horas. Natanael conseguia ouvir a porta da frente se abrir e os passos arrastados subindo as escadas, trazendo tristeza e apreensão para seus pais. Quando ele perguntava quem era o misterioso Homem de Areia e por que era chamado assim, a resposta que ouvia era a da mãe: Homem de Areia bom, que faz as crianças dormir, jogando-lhe areia nos olhos. A da babá: Homem de Areia mau, que arranca os olhos das crianças sem sono para levá-los aos seus filhos da lua. Essa parte é bem importante do conto, porque é aí onde começa tudo. E fica o resto, tudo que acontece aqui pra frente é relacionado a esse fato. Algo terrível cruzou meu caminho. Maus presságios em relação a um tenebroso futuro pesam sobre mim como nuvens carregadas, que nenhum raio de sol consegue penetrar. Natanael vê a figura de Copélios em Coppola, o vendedor de óculos,
Ele revive, eu acabei de falar. Ele sempre vê o Copélios, uma figura que acompanha Natanael desde criança e leva até a morte. A morte acabando com o encontro com o Coppola. Clara é a imagem da razão, como seu próprio nome diz, da clareza mental, racionalismo. Falando um pouco mais de Clara, a Clara tenta convencer Natanael de que a semelhança de Coppelia e Coppola é fruto da imaginação dele. E eu acho não. Ela sobrejuga o Natanael nesse pedaço, nessa narração. E Natanael, através disso, onde Natanael é indicado com a intervenção de Clara, entrevê entre as cortinas uma mulher de grande beleza, totalmente parada. Trata-se de Olímpia. Natanael projeta nela seus ideais amorosos. É passiva e sabe ouvi-los sem censuras. Essa censura que ele ouviu de Clara. Ele não gostou do comentário de Clara. A boneca roubou. Natanael apresenta o romantismo, as emoções perturbadas e extremas, a não aceitação da realidade. Ali parece claro, né, conto todo o jogo do romantismo versus o racionalismo, né? A Clara representando esse racionalismo, os pés no chão, que é certinho, e o Natanael, as paixões, os sentimentos exacerbados, né? Ou a liberdade de expressão. Complementando mais um pouquinho, essa parte que Clara tenta intervir com Natanael, trazendo ele para a realidade, ele acaba se frustrando, indo contra ela, sendo que é uma coisa real, e fica no imaginário. Ele quer viver daquele mundo imaginário dele, pensando o que ele quer sobre o homem de areia. E então entra a parte que ela falou da Olímpia, que é passiva, que escuta, que não julga, que não intervém nos delírios dele.